Irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador. Nós estamos hoje iniciando a série de estudos sobre liderança. E essa série de estudos, ela não envolve somente dirigente de congregação, ou você que é líder em uma congregação, ou mesmo na nossa igreja sede. Liderança, ela envolve a liderança que você tem lá no seu trabalho, a liderança que você tem dentro da sua casa, a liderança que você tem no seu dia a dia. E nós, como homens de Deus que somos, nós precisamos entender as qualidades de um líder. E ninguém melhor do que Jesus, o nosso grande modelo. E nós vamos iniciar hoje com este que é o grande modelo de liderança. Jesus, no período em que ele deu início e terminou seu ministério, nós olhamos para o seu ministério de 3 anos e a gente vê de verdade um líder absoluto, um homem que mostrou, demonstrou e deixou para nós um exemplo. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 3, somente 3 versículos para a nossa meditação, que diz assim: E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandassem a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Baixe tua cabeça, oremos. Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos na tua presença, te pedindo a Deus que o Senhor nesta noite nos dê graça, nos dê da tua unção, nos dê sabedoria, e que aqueles que estão ouvindo o Senhor esta mensagem possam incutir e entender a Deus o que o Senhor quer com cada um de nós sobre essa questão tão relevante que é liderança. Tenha misericórdia de mim, Senhor, que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amados, para qualquer ser humano que queira ser líder, haverá sempre a exigência de algumas qualidades. Não tem como você ser líder e não ter qualidades que as pessoas olhem e vejam em você uma qualidade, né? Que condicionam não somente a sua reputação, como também a sua aceitação para aqueles que você vai liderar. Ou seja, você precisa ter uma boa reputação e precisa também ter o quê? Uma ótima aceitação, não é mesmo? De quem? Daqueles que você vai liderar. Jesus, como eu disse, ele é o modelo máximo de liderança. Em toda a Bíblia, nós não vamos encontrar ninguém que tinha as qualidades que Jesus tinha. Se quisermos ser líderes como Jesus, nós precisamos ter as mesmas qualidades que ele. Não é à toa que Paulo, por diversas vezes, disse: sede meus imitadores como eu fui de Cristo. Né? E vamos ver uma série de versículos em que o próprio Jesus diz para que nós pudéssemos olhar para ele, para que nós pudéssemos usá-lo como modelo. E hoje, neste início de mês, que nós estamos falando sobre liderança, eu gostaria que você estivesse com muita atenção sobre o que nós vamos falar sobre esse personagem, que é o grande personagem de Gênesis Apocalipse, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Primeira coisa que eu vejo, Jesus, ele era leal e fiel. Leal e fiel. Existe uma diferença aí entre lealdade e fidelidade. Jesus colocou a lealdade ao Pai dele acima de todas as suas motivações. Ele colocou acima. Ele tinha uma missão para cumprir. E ele foi leal ao seu Pai. Por quê? Porque João 3,16 é claro que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus sabia deste amor do Pai. Jesus tinha convicção deste plano maravilhoso de salvação que o Pai havia arquitetado para a salvação da humanidade. Então, Jesus, ele foi leal ao plano do Pai. Seu propósito era o quê?
nada mais e nada menos do que fazer a vontade do Pai. João 4,34 diz isso com clareza. Ele não veio construir a sua reputação. Ele não veio para dizer, olha, eu sou o filho do homem. Não, ele veio para servir a uma causa alheia. Causa alheia é? Por que causa alheia? O que ele, no primeiro momento, tinha a ver com o seu pecado? O que ele tinha a ver com o meu pecado? Nada. Ele era santo. Ele se despoja da sua glória e ele vem aqui levantar a bandeira de uma causa alheia. Mas por quê? Porque ele era leal ao Pai. Lealdade é uma virtude absolutamente necessária para quem quer ser o quê? Um verdadeiro líder cristão. Se você quer ser um líder, lealdade. Lealdade ao Senhor, lealdade à igreja, lealdade à sua palavra. Então a primeira coisa que Jesus demonstra é lealdade ao Pai. Depois, ele era fiel. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11, o texto diz com muita clareza, descreve Jesus como fiel e verdadeiro. Duas palavras que são sinônimas, porque o sentido de verdadeiro nessa expressão é aquele que é capaz de manter firme a sua palavra. Ou seja, eu vou ser fiel àquilo que o meu Pai me propôs. Em diversas ocasiões, não foi uma nem duas, mas diversas ocasiões, ele afirmou que tudo o que ele dizia não era dele, do Pai. Ele sempre deixou isso muito claro, ou seja, ele era fiel e verdadeiro àquilo que o Pai lhe dizia. Olha só o que diz João 7,16. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo. Olha que coisa interessante. Ele falando, vem daquele que me enviou. Quem me enviou? Jesus, Deus. Foi Deus que enviou Jesus. Então veja só, ele era fiel àquilo que o Pai determinou para ele. Lá em 17,8 ainda de João diz o seguinte, pois eu lhe transmiti as palavras que me deste, quando ele está fazendo a oração sacerdotal, falando com o Pai. Pai, eu transmiti aos meus a palavra que o Senhor me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que eu vim de ti, e creram que me enviaste. Então, a fidelidade de Jesus, ela se dá por conta de que ele falava o que o Pai mandava ele falar. O que significa isso para mim e para você hoje? Primeira coisa, lealdade. Lealdade ao Senhor. Lealdade à igreja do Senhor Jesus Cristo. Aos princípios bíblicos. Mas mais do que isso, você ser fiel. E fidelidade fala de você ser um líder que usa a Bíblia como sua bússola. Você não está preocupado em agradar A ou B. Você não está preocupado em chegar na sua casa, você que é pai, você que é mãe, e dizer para os filhos, faça o que vocês quiserem, tá? Porque vocês são os meus filhos, então eu não posso corrigi-los. Seja fiel o quê? Fiel à palavra. Deus lhe deixou uma instrução para os casais, Deus deixou uma instrução para como criar filho, e Deus deixou uma instrução como o filho obedecer pai. Isso fala do quê? Fala de fidelidade à palavra de Deus. Então, Jesus era leal e ele era fiel. Eu e você precisamos usar o exemplo de Jesus, sermos leal e sermos fiel. Depois, uma outra qualidade deste grande líder. Jesus era humilde. Ele demonstrava com as suas atitudes, com as suas ações, humildade. A maior prova da humildade de Jesus foi quando ele fez o quê? Deixou a sua glória. Irmão,
você que me ouve, você que me escuta, você está entendendo o que eu estou dizendo? Olha o que está escrito lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5. Quando Paulo dá um conselho para nós, seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Olha só, ele vai falar algo aqui que tem tudo a ver com a humildade de Jesus. Ele pede para que eu e você tomamos a mesma atitude. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Entendeu? Ele não chegou aqui na terra dizendo assim, ó, gente, cuidado aí, porque eu sou filho do homem lá em cima, Deus é o meu pai, então olha lá, vamos, pega leve aí. Não. É isso que Paulo está dizendo. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser o quê? Servo. Tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Precisa maior exemplo de humildade do que esta? Por que Paulo fala para mim e para você usar dessa atitude? Ô pastor, mas eu não sou Jesus, eu não deixei minha glória. Pois é. Será que se hoje alguém dissesse para você, ó, você desapegue disso ou desapegue daquilo para você ser servo, será que você ia entender e ia aceitar? Você sabe. Você que me escuta aqui hoje, você que me ouve, é você que vai dizer. É você que vai dizer assim, ó, eu vou deixar para lá porque eu quero ser o quê? Servo. Irmão, quem é servo é humilde. Quem é servo se sujeita. Jesus deixa a sua glória, tá? Para quê? Para vir aqui, para morrer na cruz pelos meus pecados. Lá em João 13 diz que ele lavou os pés dos discípulos. Tá? Ele foi humilde sem perder o quê? Sem perder a sua dignidade. Isso não significa que Jesus perdeu a sua... Não! Ele foi humilde, mas não perdeu a sua dignidade. Ele foi o grande exemplo de humildade. Irmão, você quer vencer? Você quer chegar em algum lugar? Seja humilde. Não tem outra forma. Então, Jesus, ele era leal, ele era fiel e era humilde. Mas qual é a outra qualidade desse grande líder? Qual é a outra qualidade deste homem que deixou para nós um exemplo? Jesus, como grande líder, ele tinha uma vida de devoção e oração. Devoção e oração. São palavras semelhantes, mas são diferentes. Jesus, ele, de verdade, ele se preocupava com as ovelhas. Ele orava pelas ovelhas. Os evangelhos, os 4 evangelhos, dizem que frequentemente Jesus se retirava para lugares ermos para poder orar, para poder meditar. Principalmente quando ele tinha que tomar decisões, como o texto que nós lemos. No texto que nós lemos, quando ele reuniu pensou escolher os seus discípulos, ele se retirou para orar. E Lucas fala isso lá no capítulo 6, versículo 12 em diante. Também. Então, Jesus, ele tinha uma preocupação. Ele tinha uma preocupação com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, naquele episódio em que ele ressuscita Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou, né? E alguém fala, ele chorou porque, puxa, né, Lázaro, mas ele chorou de dó daquele povo. Jesus chorou porque ele viu a incredulidade. Jesus chorou, não foi porque Lázaro estava morto há 4 dias, ele sabia que o Pai ia dar graça para que Lázaro ressuscitasse, mas ele tinha preocupação de ver aquele bando de gente, né, que durante 400 anos ficou esperando o Messias, e quando o Messias chega, eles jogam pedra no Messias. Mas Jesus não desistiu. E como é que eu posso provar para você que Jesus não desistiu desse povo?
Vocês lembram das últimas palavras de Jesus na cruz? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Olha só. Você está entendendo? Jesus tinha uma preocupação de estar orando. No seu último momento, ele foi orar. Se é líder, você quer ser líder? Primeira coisa, se empenhe naquilo que Deus te deu. Você tem família? Se preocupe com a sua família. Sua família em primeiro lugar. Sua esposa, seu marido e seus filhos. Não se esqueça que seus filhos são pequenininhos hoje, mas vão crescer amanhã. E se você não demonstrar liderança para eles desde pequenininho, quando eles crescerem, eles não vão te respeitar. E como é que a gente faz isso? Primeiro, se dedique. Se dedique à sua família. Se dedique à igreja ao qual você está lotado. Se dedique à profissão que você exerce. Se dedique à sua esposa, aos seus filhos, à família, como nós temos dito. Faça com amor, com carinho. Líder faz assim. E não se esqueça de ter uma vida de oração. E vida de oração, eu disse poucos dias aqui, não é você frequentar o círculo de oração só. Não é você vir só nos cultos de oração. Não, é você ter uma vida de oração de manhã, de tarde e à noite. É você ir todo o tempo estar orando pelos carentes necessitados, pela sua família, pela igreja de Jesus Cristo, pelos governantes dessa nação. Vida de oração é vida de quem é líder. Jesus tinha uma outra grande qualidade. Ele era tolerante, paciente, como você queira. Né? E hoje, o que mais falta na vida do povo é ser tolerante com as ações do nosso semelhante, ou da nossa família, da mulher, do marido, do filho. Hoje parece que é tolerância zero. Hoje parece que ninguém aguenta mais nada. Qualquer coisinha, eu vou separar. Né? Nunca houve tanto divórcio dentro das igrejas como nós estamos vendo. Nunca. Por quê? Não tem mais tolerância. Tolerância zero. Se a mulher falar alguma coisa, o cara responde bravo. Se o cara falar alguma coisa, a mulher já quer jogar tudo para cima. Não é assim? Você sabe que é assim. Isto é assim dentro das casas, isto é assim dentro das igrejas, isto é assim lá no trabalho. A gente conhece pessoas que não param em trabalho. O cara se formou, ficou 5, 6 anos numa faculdade, se formou, mas não para emprego nenhum. Porque o dia que o patrão chama a atenção, ele já, comigo não. O que é isso? Não tem tolerância. Tolerância zero, irmão. Já pensou se Jesus procedesse dessa maneira? Nós estaríamos perdidos. Se Jesus não tivesse tolerância, você, eu, nós estaremos perdidos. Olha só que coisa interessante. Uma das acusações mais frequentes feitas a Jesus pelos seus inimigos é que ele comia, bebia com publicano, com prostituta, com ladrão, com todo mundo. Jesus, ele não fazia acepção. Por quê, irmão? Jesus, primeiro, não veio para os bonzinhos, porque bonzinho não tinha ninguém. Jesus veio para as ovelhas perdidas. E no meio das ovelhas perdidas tem de tudo. Tem de tudo. Não é? Jesus nunca fez acepção quando jogam aquela mulher aos pés dele, que foi pega no adultério. O que acontece? O que acontece? Jesus deu sentença? Não, ele falou, a lei mandou? Vamos jogar pedra. Agora fala o seguinte, gente, ó, quem não tiver pecado, que atira a primeira. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Mas como? Jesus está... Não, Jesus falou, a lei manda? Então tá bom, vamos jogar. Agora, quem não tiver pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Porque Jesus conhecia o coração daqueles algozes. Porque é muito fácil acusar uma mulher de adultério, sendo que só vem sozinha. Cadê um? Pulou a cerca? Pulou a janela?
Por que não pegaram o homem? A lei era para homem e para mulher, não era só para mulher. A tolerância de Jesus tinha uma dificuldade enorme para entrar na cabeça dos fariseus, dos saduceus. E quando Jesus levanta a cabeça, cadê o seu acusador? Foi embora. Eu também não te condeno. Vai não peques mais, minha filha. Pronto. Quando Jesus, ele fala com Zaqueu, Zaqueu, hoje eu vou entrar na sua casa. Meu Deus, aquilo era uma blasfêmia. Zaqueu, a única coisa ruim que ele tinha era que ele era pequenininho. E tinha uma dificuldade enorme para ver, mas era de uma inteligência fora do comum. Para ele ser republicano, cobrador de impostos, judeu, ô irmão, o cara não era fraco, não. E Jesus, hoje eu vou dormir na tua casa. Pelo amor de Deus, queriam matar Jesus. Por quê? Porque Zaqueu tinha uma alma. A mulher que foi pega em adultério tinha uma alma. A mulher lá no poço de Jacó, que o negócio dela era roubar o marido dos outros. Era o negócio dela. Você tem marido? Não, não tenho. É verdade mesmo, porque já teve 5, que você tem não é teu. Jesus que diz isso. O negócio daquela mulher devia ser uma mulher muito bonita. Devia ser aquelas mulheres que quando passa todo mundo, e os homens doidavam pela mulher. E ela era campeã de roubar marido dos outros. E Jesus vai trocar ideia com essa mulher. E quem que se torna essa mulher? Essa mulher se tornou a missionária da sua cidade. Essa mulher que ia pegar água meio-dia, porque não queria encontrar com mulher nenhuma, que ninguém tirava água meio-dia, que era o sol de 45 graus, ela vai agora na cidade gritando aos gritos e dizendo, há um profeta entre nós. Vocês estão vendo a tolerância de Jesus, a paciência de Jesus? Irmãos, se alguém não é capaz de ser tolerante com aqueles que erram e falham, não pode ser um líder como Jesus foi. Justiça só de Deus. Eu não tenho justiça. Não, a justiça de Deus. Aqui está um dos pontos mais importantes na liderança: ser tolerante. Jesus, ele, além de ser tolerante, ele tinha uma qualidade que nós precisamos buscar dia após dia. Jesus era manso, tinha mansidão. E ele fala assim, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele foi o melhor praticante, né, disso. Quando ele diz, olha, quando alguém te bater no rosto, do lado direito, dê outro lado para tomar outro tapa também. Jesus prova a sua mansidão, tá? Quando ele foi ser preso, por exemplo, ali já nos seus últimos dias, os soldados chegam, né? É uma coisa interessante dizer o que eu vou dizer agora. Esse Jesus que pintam aí, não tem nada a ver, viu, irmãos? Aquele cabelão, olhão azul, nada disso, tá? Tanto que os soldados não sabiam quem era Jesus entre os 12. E eles combinam, então, com o traidor, você chega lá, nós não sabemos quem é o cara. O que você dá um beijo no cara e a gente já vai saber que é o homem. Então tá bom, Judas chegou, beijou Jesus, né? E Jesus ainda chama ele de amigo. Ô amigo, passeando por aqui, os soldados, tchum. Pedrão puxa a espada e pum, na orelha de Malco. A orelha cai. Jesus falou, para, guarde a espada. Todos que puxam espada, pela espada morrerão. Pedro, para. Pegou a orelha e botou no lugar. Aí ele fala assim, ô Pedro, você acha que eu não podia pedir para o meu pai que ele me mandasse imediatamente mais de 12 legiões de anjos para me defender? Ele não mandaria? Para, Pedro, tem que se cumprir a palavra, Pedro. Está vendo o que é isso? Jesus era manso. Jesus sabia, ele tinha passado uma noite terrível. A noite de Jesus não foi noite, foi treva. A Bíblia diz que ele se agonizava ao ponto do seu suor, não é, se tornar em grandes gotas de sangue. Na verdade, o sistema nervoso ali, Jesus esteve em ponto de ter um infarto.
Mas ele demonstra o quê? Mansidão. Por quê? Para você estar aqui me ouvindo hoje. Para que eu estivesse aqui hoje falando esta palavra. A qualidade de um grande líder é ser manso. É tomar pedrada. É tomar nas costas. É ser traído. Dia após dia. Mas é tão gente boa, pois é, traiu. Traiu. Agora, como é que a gente faz? Não tem outro jeito. Você quer ser líder? Seja manso. Por fim, uma qualidade desse grande líder que nós precisamos ter no século XXI. Uma qualidade que a gente tem visto essa qualidade se esvaziando do povo. E isto no que tange família, no que tange o nosso emprego, que tange a Igreja de Jesus Cristo, ao que tange ao Evangelho de Jesus Cristo. Qual era a qualidade tremenda que Jesus tinha? Ele era o quê? Perseverante. O que é a pessoa perseverante? Aquela que não desiste. É aquela que, eu vou até o fim. Eu vou conseguir. Jesus nunca deu passo para trás. E Jesus, irmãos, lá na parábola do semeador, Jesus diz isso com muita clareza. Jesus, quando ele expõe a parábola do semeador, ele fala de verdade, lá em Mateus 13, a partir do verso 1 até o 23, ele está falando que o Evangelho de Jesus Cristo não é brincadeira, não. Não é cafezinho com leite, que você toma de manhã quentinho. Não é aquele pãozinho com manteiga, não, é luta. E ele fala que o semeador saiu a semear e a semente cai à beira do caminho. O que acontece? Vêm os pássaros e comem a semente, quer dizer, não vai nascer nada. Depois ele fala que o semeador, ele semeia num terreno o quê? Pedregoso, só tinha pedra. Brota, nasce, mas é uma raiz fraca porque não tem uma terra profunda. Vem o sol e acaba com a planta. Outras sementes caem entre os espinhos e quando a florzinha cresce, ela é sufocada pelos espinhos. Ele está falando da pregação do Evangelho. Ele está falando de você transmitir esse Evangelho que transforma, que muda o homem. Eu ministrei aqui no último domingo que o que transforma o ser humano é a palavra de Deus. E aqui o semeador está semeando, mas ele fala também que ele semeia e cai numa terra boa. E o que acontece? 30 por 1, deu uma ótima colheita. Mas o semeador não desistiu, ele foi perseverante. Irmão, irmã, moço, moça, você que está iniciando na fé hoje, pense nisto. Não desista. Não adianta você correr para cá, correr para lá. Não, fique no seu lugar, porque Deus, na pessoa de Jesus Cristo, foi perseverante. Jesus nunca desistiu. Não, de jeito nenhum. Ele fala da parábola do filho pródigo, lembra? E onde ficou o pai do filho pródigo? Eu quero que meu filho se exploda. Ele já pegou a parte dele, né? Eu já estou velho. E fazer o quê? Não, a Bíblia diz que ele ficou no portão esperando o filho. Aleluia! Glórias a Jesus. O que é isso? Foi perseverante. E um dia, ele olha uma figura vindo lá longe. E ele, pelo andar, pelo trejeito, ele falou: meu filho, irmão, seja perseverante com a sua mulher, seja perseverante com o seu marido, seja perseverante com o seu pastor, com o seu líder na igreja, seja perseverante com as pessoas que te rodeiam, seja perseverante com aquele chefe que todo mundo fala mal dele, seja perseverante que Deus vai te dar vitória. Seja perseverante no seu negócio. Está difícil? Levanta a cabeça e vai para cima. Jesus lutou 3 anos. Durante 3 anos. Com um bando de homens que no primeiro momento seriam improváveis e fracassados.
Lá não tinha ninguém com curso superior. Acho que tinha um só. Eu acho que era Lucas. Está entendendo? O restante, misericórdia. Não sabia nem falar. E ele, pela sua liderança, aqueles homens viraram o mundo de cabeça para baixo. Lá no livro de Atos, capítulo 17, versículo 6, quando há uma pequena perseguição, né, o texto fala assim: contudo, não os achando, arrastaram Jasson, homem de Deus, e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui, olha só. Aí você fala: nossa, isso aqui foi um elogio. Foi um elogio. Por quê? Porque Jesus os treinou. Jesus fez dele líderes. E esses 11, que depois foi escolhido um lugar no lugar do traidor, esses 12 homens, eles botaram fogo no mundo. O evangelho de Jesus Cristo foi conhecido por todo mundo. Por quê? Porque Jesus fez 12 líderes. Os líderes que lembravam do que Jesus ensinou nessa noite. Amado, Jesus é o líder a ser imitado. Olhe para a Bíblia. O ministério de Jesus consistia em pregar e ensinar as boas novas do reino. Tá? Eu quero resumir, para concluir o que Deus colocou no meu coração. A prática ministerial de Jesus observando suas 4 principais fases, que era, primeiro, anunciar a verdade de Deus com autoridade aos ouvintes. Primeira coisa. Ele pregava, ele anunciava o quê? A autoridade, com autoridade, aqueles que ouviam a palavra de Deus. Tá? Com ilustração, com aplicação, com coisas tremendas. Que mais? Ele dependia do Pai. Hoje eu e você, somos dependentes do Pai pelo Espírito Santo de Deus. Você quer ser líder? Não com as suas forças, não com o seu braço, mas seja dependente. Jesus foi claro quando ele disse: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo. João disse: virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o meu ajudador. Eu dependo hoje, eu preciso ser submisso à palavra para que o Espírito Santo seja uma constante, uma realidade da minha vida. Terceira coisa, Jesus desenvolveu um ministério de misericórdia. Eu falei domingo passado, irmãos, que uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. E Jesus tinha misericórdia. Eu e você precisamos hoje dizer: Senhor, eu quero pregar, Senhor, eu quero ser usado, eu quero ver pessoas sendo curadas, sendo libertas do inimigo, mas com compaixão. Tá? Olha o que o profeta Isaías, lá 700 anos antes de Jesus aparecer, ele profetiza, e ele fala o seguinte, lá no capítulo 61 de Isaías, no versículo 11, no versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar as boas notícias aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Olha lá, esse aqui é o profeta messiânico. Aí, você vai lá em Mateus, no capítulo 11, um homem pergunta, versículo 2 em diante, João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar outro? Aí Jesus respondeu, fala para o João o seguinte, os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Está vendo? Se cumprindo o que Isaías falou? Por quê? Jesus desenvolveu o ministério de misericórdia para com os carentes necessitados, pobres de espírito. E por fim, esse grande líder,
Ele preparou discípulos para que fossem como ele. Ele seleciona 12 homens, como eu disse há pouco, que anunciam a palavra de Deus. Amado irmão, irmã, você que me ouve, você que me vê agora. Você pode ser um grande líder dentro da tua casa, no teu trabalho, na sua vizinhança, dentro da igreja, cuidando de uma congregação, cuidando de um grupo. Mas se espelhe neste que é o grande modelo de liderança, que é Jesus. Baixe tua cabeça. Eu quero orar com você agora. Deus e Pai. Nós temos, Senhor, iniciado hoje, Senhor, essa série de estudos sobre liderança. Pai amado, a Tua palavra nos deixa muito, mas muito tranquilo, porque nós temos o exemplo do maior líder. O maior líder que se chama Jesus. E nós queremos, Senhor, nesta noite, que Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a nós sermos como este modelo de liderança que é Jesus. Que cada pessoa que me escuta, que me ouve, que me vê agora, possa entender perfeitamente que Ele, Jesus, foi o nosso grande líder. Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de cada um que escuta esta mensagem, para que nós sejamos como o Senhor é. No nome de Jesus, amém e amém. Amados, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu te espero na próxima terça-feira para nós darmos sequência a essa série de estudos sobre liderança. Baixe tua cabeça, vamos orar agora. Pai amado, nós te agradecemos, nós te louvamos pela palavra que o Senhor nos deu nesta noite. Que fique em nossos corações gravada, Senhor. É o que eu te peço. No nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito, seja que a sua igreja com ela permaneça e que todos, numa única voz, possamos dizer amém. Deus te abençoe e Deus te guarde. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração.
Amém.